Olá, Nono, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma? Pessoal, essa aqui a gente vai manter no mesmo esquema da aula anterior. Vai ser aqui no texto na tela e no papo. Não vai ter figura, não vai ter desenho, tá? Mas é o suficiente para vocês. Vai ser bem legal, bem tranquilo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa explicação de hoje. Hoje, na aula passada, a gente terminou falando sobre os processos que foram sendo conhecidos ao longo de anos e que, ao longo do desenvolvimento também da ciência e tal, e que acabaram levando à postulação do neodarwinismo, que juntava as ideias do Darwin com as novas descobertas de mutação, recombinação, tá? E que explicavam como que as características são repassadas de geração para geração, especialmente as novas, né? Então, nós vamos falar hoje como que surgem essas novas características, mas de uma forma bem geral, não vai ser nada muito detalhado, tá? Então, são três temas hoje: mutação, recombinação e especiação. Nós vamos começar, então, pela mutação. A gente já falou na aula passada que mutações ocorrem o tempo todo, né? Que são modificações do material genético e que nem sempre, aliás, a gente diz que em contraposição ao que a gente vê nos filmes aí, uma mutação não é necessariamente algo que vai te deixar muito diferente de todo mundo. Estamos o tempo todo sofrendo mutações, as espécies, o tempo todo sofrendo mutações genéticas, tá? Então, quando ocorre uma mutação, é quando o material genético é modificado. Isso pode acontecer em diversas etapas da vida e pode acontecer em diversas células do nosso corpo. Então, a mutação genética pode acontecer enquanto no decorrer da nossa vida, tá? Mas ela acontecendo no decorrer da nossa vida, pode sim, na maioria das vezes, causar problemas de saúde muito graves, especialmente câncer, tá? O câncer, os tumores, eles são, na maioria das vezes, causados por mudanças genéticas nas células que fazem com que elas se reproduzam de forma anormal, tá? E isso não é repassado de uma geração para outra, ou seja, uma célula cancerígena, uma pessoa que teve algum tumor, não vai passar essa doença para os seus descendentes. Agora, se a mutação acontecer numa célula reprodutiva, ou seja, no gameta, quer dizer, no espermatozoide ali do homem ou no óvulo da mulher, aí essa mutação acaba sendo passada para a geração seguinte. Se esse espermatozoide fecundar um óvulo, ou se esse óvulo que sofreu a mutação for fecundado por um espermatozoide, tá? Então, é assim que uma mutação passa de geração seguinte, passa de uma geração para a geração seguinte. Ela acontece quando ela passa para outra geração, quando ela acontece nas células reprodutivas, ok? Aí a única forma de não passar é se essa célula não der origem a outro indivíduo. Se uma célula sofreu uma mutação no seu material genético e lá na frente ela for dar origem a um novo indivíduo, esse novo indivíduo vai receber essa mutação, tá? Mas também elas podem elas podem ocorrer espontaneamente, ou seja, ocorrer aleatoriamente, sem nenhum estímulo. Quando que acontece isso? Quando dá algum erro ali no processo de cópia do material genético. Na divisão das células existe uma parte do processo que chama transcrição, que é quando o material genético é copiado. Você tem uma amostra do material genético e essa amostra é duplicada para quê? Para que essas células se dividam e as duas novas células tenham uma cópia desse material genético, tá? É como se você tem uma pasta com uma folha e você quer a mesma folha em duas pastas. Você vai ter que tirar um xerox para botar na pasta nova. Então, você tem uma pasta aqui com uma folha dentro e você quer uma folha igualzinha numa outra pasta. Então, você quer ter duas. Você vai ter que tirar xerox daquela folha, tá? Nesse processo do xerox, do material genético, pode acontecer erros. E aí, esses erros são as mutações.
tá? Mas eles podem acontecer também estimulados por fatores externos, principalmente radiações, seja ultravioleta ou outro tipo de radiação, de material tóxico. A gente chegou a falar, lá quando a gente estava falando em química ainda, do que aconteceu com a Marie Curie, ela foi exposta à radiação durante grande parte da vida dela. A gente falou que dos diversos problemas que ela teve, né? E, então, principalmente essas radiações podem sim causar muitas mutações. E até hoje, por exemplo, existem pessoas nascendo com problemas devido ao acidente nuclear de Chernobyl que aconteceu há mais de 30 anos. Mas aquelas pessoas foram expostas a radiações e algumas dessas radiações foram passando para gerações seguintes. Tá? Então, as mutações podem acontecer, sim, também devido a fatores externos. Mas mesmo sem esse tipo de radiação, elas acontecem espontaneamente também no processo de transcrição ali, tá? E aí, quando o indivíduo recebe características que são resultado de uma mutação, ele vai passar por aquele processo de filtro ambiental, entre aspas, que a gente falou na aula passada, que nada mais é do que a seleção natural. Então, aconteceu a mutação, aconteceu a mutação. Vai ser boa, vai ser ruim, o ambiente vai dizer. Essa mutação é boa para mim aqui, ela vai ser, esse indivíduo vai se reproduzir e a característica vai continuar. Ah, essa mutação não serviu aqui para esse ambiente, esse indivíduo não vai se reproduzir e essa característica vai desaparecer. Tá? Então, vamos assim, explicar melhor como acontece essa relação entre a mutação e a seleção natural. Porque a mutação, como já disse, hoje e disse na aula anterior também, ela pode ter efeito negativo. Quer dizer, é uma mutação que traz características que vão trazer desvantagem para a sobrevivência e para a reprodução. Só quero fazer um parênteses aqui que eu deveria ter falado no início da aula, mas só lembrei agora. Se você está vendo essa aula sem ver a aula anterior sobre darwinismo e neodarwinismo, pode clicar aí para sair do vídeo e voltar na outra aula. Existe uma sequência lógica, você tem que ver aquela primeiro para depois vir nessa, tá? Senão você vai ter dificuldade de entender. Então, darwinismo e neodarwinismo antes dessa aula aqui. Senão você vai ter muita dificuldade de entender aqui. Siga a sequência. Então, mais uma vez, se você caiu nessa aula aqui sem ver a outra antes, tá errado. Inverte a ordem. A outra é primeiro. Essa aqui é depois, tá? Então, se uma mutação com efeito negativo, ela traz características indesejáveis para a sobrevivência e para a reprodução do indivíduo. Aí eu vou dar um exemplo para você. Uma mutação que fez uma mosca nascer sem asa. O que vai acontecer com essa mosca? Ela não vai conseguir se sobreviver, ela não vai se alimentar direito, ela vai ficar fraca, aí não vai conseguir reproduzir, e aí essa mutação ela vai ficar nessa geração. Essa mosca sem asas não vai ter descendentes sem asas, porque as outras moscas que têm asas elas vão ter uma vantagem competitiva, tá? As outras moscas que têm asas vão se reproduzir mais, e essa que não tem asas não vai se reproduzir, e essa, consequentemente, não vai passar essa característica adiante, e essa característica vai sumir, vai deixar de existir. Então, essa é uma característica que muitas vezes vai existir durante uma ou duas gerações apenas, tá? Mas aí a mutação também pode ter um efeito positivo, que é um efeito que traz vantagem na vida do indivíduo, tá? E aí, o que vai acontecer? Essa característica vai ser passada adiante. E qual que foi o exemplo que eu usei aqui? O do polegar opositor em humanos, porque o nosso polegar é desse jeito aqui. Provavelmente, essa característica, porque nossos dedos eram todos assim, e assim é mais difícil de manipular objetos. Com o polegar aqui do lado fica mais fácil. Tá? O polegar se deslocou para cá, provavelmente através de uma mutação. E aí os indivíduos que tinham essa mutação começaram a poder manipular melhor os objetos, podendo manipular objetos, passaram a poder criar ferramentas para caça, para agricultura. Ou seja,
conseguiram ganhar mais opções para a sua vida, para a sua alimentação, para uma série de coisas. Com uma alimentação melhor, mais energia, se reproduziram mais e essa característica foi sendo passada adiante. E aí, na geração seguinte, tinha mais indivíduos com esse polegar opositor que iam ter vantagem sobre os que não tinham, e com o passar de muitas e muitas gerações, o polegar opositor deixou de ser exceção e passou a ser a regra. E a exceção passou a ser aqueles que não tinham ainda o polegar opositor. Até que a característica do polegar reto, paralelo aos outros, acabou sumindo. Por quê? Porque surgiu uma mutação que deu uma característica melhor, foi uma mutação com efeito positivo. Deu uma característica boa para os indivíduos que tinham aquela mutação, aí a característica boa fica. Assim funciona a seleção natural. O que é bom fica, o que não é bom é descartado. Tá? Então, essa é a relação entre mutação e seleção natural. E a recombinação gênica? A recombinação, pessoal, nós vamos falar rapidamente sobre ela, porque é um processo bioquimicamente muito complexo. Vocês vão estudar com um pouco mais de detalhe no ensino médio, mas ainda assim não vai ser um baita de detalhe. Eu, na faculdade, não cheguei a ver recombinação com tanto detalhe assim. Tá? Mas eu vou dar uma noção para vocês. Quando as células sexuais se formam os gametas, elas se dividem por um processo que a gente chama de meiose. Ou seja, a gente falou lá no início, todas as nossas células têm, no ser humano, cada espécie tem o seu número, mas no ser humano, todas as células têm 46 cromossomos, com exceção dos cromossomos das células sexuais, com exceção das células sexuais, que ao invés de ter 46 cromossomos, tem apenas 23. Se as outras tinham 46 e as sexuais têm 23, é porque elas se dividiram no meio. Esse processo de divisão ao meio é chamado de meiose. Tá? Durante a meiose, o que acontece? O material genético é dividido. Nesse meio do caminho, tem uma fase em que aqueles cromossomos homólogos, a gente já falou bem sobre cromossomos homólogos, né? Eles ficam pareados, eles ficam de ladinho um do outro, assim, e muito próximos entre eles, tá? Eles ficam pareados exatamente na mesma altura com os genes alelos, exatamente próximos um ao outro, e eles estão muito pertinho um do outro. E aí que vem a parte que a gente não vai falar, que eles trocam os genes, ou seja, algumas sequências de nucleotídeos passam de um cromossomo para o outro, através de um processo chamado crossing over, que é isso que a gente não vai detalhar aqui, a gente não vai falar exatamente sobre isso nesse ano, porque é de um nível um pouco mais avançado para vocês, no nível médio, vocês vão ver exatamente como ocorre a recombinação, o crossing over, tá? Mas é nesse momento, o que eu quero deixar claro para vocês é isso, que nesse momento em que os cromossomos homólogos estão pareados, estão juntinhos, um bem pertinho do outro, eles podem trocar nucleotídeos, trocar genes, e aí você tem genes que passam de um cromossomo para o outro, genes que passam de um cromossomo para um. Então, houve uma troca de genes dentro da mesma célula. Tá? Então, você não trocou genes com outro indivíduo, trocou dentro da própria célula. Por isso é chamado de recombinação. Por que recombinação? Porque o indivíduo continuou com os mesmos genes, apenas em outra ordem. Saiu de um cromossomo e foi para o outro. Tá? Então, esse processo é o processo de recombinação. Mais uma vez, como é muito complexo, nós não vamos detalhar tanto. Então, vocês ficam com essa breve ideia do que é a recombinação. É a troca de genes dentro de uma mesma célula, ou seja, apenas uma troca de ordem. E lá no ensino médio vocês vão ver como isso acontece, tá? Então, vimos os dois processos de aquisição de novas características, porque a mutação, a gente já viu, o material genético muda, o fenótipo também muda, as características serão diferentes. E na recombinação, também devido à troca de genes, à troca de ordem de genes, aparecem novas características. Então, esses dois processos, mutação e recombinação, geram características novas nos indivíduos. E aí,
a gente chega no terceiro conceito que a gente quer colocar nessa aula, que é a especiação. O que é a especiação? É o processo pelo qual surge uma nova espécie, de qualquer ser vivo, não importa qual tipo de espécie, qual tipo de ser vivo. Quando surge uma nova espécie, esse processo é chamado de especiação. E é um processo lento, longo, dura milhares, milhões de anos, tá? E aí, quando que a gente pode dizer que surgiu uma espécie nova? Primeiro, quando as novas características estão presentes na população de uma maneira geral e não em pequenos indivíduos. Quando está em poucos indivíduos, é apenas uma mutação, ainda não ocorreu a especiação. E a outra parte importante da especiação é que os indivíduos que se cruzam, eles consigam ainda gerar descendentes férteis entre eles, e quando eles forem se cruzar com a espécie anterior, não gere mais descendentes férteis. Complicado, sim, mas a gente vai esclarecer mais ali adiante. Então, para falar sobre especiação, a gente volta lá no início, lá no Darwin, quando ele diz que, a gente falou disso 2 aulas atrás, não na última aula, na penúltima, que novas espécies surgem a partir de modificações de uma espécie ancestral. A gente falou isso 2 aulas atrás e falou na videoconferência da última terça-feira, tá? Surgem a partir de modificações de uma espécie ancestral. E aí, para surgir uma nova espécie, os indivíduos que foram modificados, eles devem gerar descendentes férteis, certo? Por quê? Isso garante que se eles geram descendentes férteis, quer dizer que provavelmente as novas características passaram pela seleção natural e aí elas vão ser transmitidas para as próximas gerações. Ok? Então, vamos detalhar um pouquinho com exemplos como ocorre o processo de especiação. Existem 2 processos importantes durante a especiação: o isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo. Sem os 2, não há especiação. Então, vamos a um exemplo aqui. Os ambientes, eles se modificam o tempo todo, por ação de ventos, por ação de água, por ação de terremotos, de vulcões. Enfim, os ambientes estão sendo modificados. Tá? E aí, durante as mudanças, podem surgir barreiras geográficas que antes não aconteciam. Isso aconteceu muitas vezes, a gente não vê isso acontecer hoje. Por quê? É um processo que aconteceu já muitas vezes na história da Terra, só que muito espaçadamente, tá? Então, não é tão comum a gente ver, como nunca foi tão comum, mas como o nosso planeta tem aí milhões e milhões de anos de história, já aconteceram inúmeras vezes o surgimento de novas barreiras. Então, um exemplo, um terremoto separou placas tectônicas. Então, havia uma faixa de terra e a faixa de terra está em cima de placas tectônicas. Se aquelas placas tectônicas lá embaixo estavam se separando nesse terremoto, essas faixas de terra em cima também vão se separar. E aí é criada uma faixa d'água ali. É um exemplo, tá? Ou seja, é uma área que era terra firme e agora são 2 áreas de terra firme com água no meio, tá? Então, foi criada uma barreira natural, certo? E aí, o que acontece? Pode ser que uma espécie que vivia ali nessa região, ela foi dividida, uma população ali de 10.000 indivíduos de uma espécie, ficou 2.000 de um lado, 8.000 do outro, tá? Uma parte da população ficou para um lado da nova faixa de água e outra parte da população ficou do outro lado. Foi criado, então, o isolamento geográfico. Essas espécies não, ela continua sendo uma espécie só que agora em 2 populações que não podem mais ter contato. Tá? Então, continua sendo ainda uma espécie. Só que agora você tem uma parte para lá e uma parte para cá e não tem contato mais. Ok? Está entendido isso? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo. Não, precisa de um exemplo melhor. Já deu para entender. Então, mas aí você tem uma parte da população que ficou para um lado da nova barreira, outra parte ficou do outro lado. Só que as 2 partes da população, elas vão se reproduzindo ali. Elas vão se reproduzindo, vão continuar sua vida, claro,
Não vão deixar de viver as populações porque outros indivíduos ficaram para o outro lado. Eles vão continuar vivendo e se reproduzindo. E conforme eles vão vivendo e se reproduzindo, eles também vão, cada população vai acumular suas próprias mutações e recombinações gênicas. Imagina, antes, aquela população estava tudo num lugar só, toda com contato. Aí alguém daqui sofre uma mutação, outro dali sofre uma mutação, só que aí, se esses dois indivíduos cruzam, essa mutação ela vai sendo absorvida ali no meio da população, ela vai se integrando à população. Agora, se as espécies estão isoladas, não, vai servir uma mutação, vai aparecer uma mutação de um lado, vai aparecer uma outra mutação do outro lado, e essas mutações não terão contato, tá? Então, conforme passando as gerações, as mutações e recombinações de cada lado vão acabar sendo diferentes, vão ser diferentes. E aí teremos acúmulo dessas novas diferenças surgindo. Então, depois de muito, muito, muito tempo, a gente vai olhar de um lado da barreira d'água e vai ter uma espécie. E vai olhar do outro lado da barreira d'água, a gente vai ver indivíduos totalmente não, mas bem diferentes daquele. Os indivíduos que antes eram muito, muito parecidos, depois de muitas gerações de isolamento geográfico, eles já deixam de ser tão parecidos, tá? Por quê? Devido a mutações, recombinações e características ambientais. Por exemplo, um exemplo disso não é uma especiação, não houve a geração de uma nova espécie, mas a gente vê que surgiram pessoas de pele negra na África, de pele mais vermelha aqui na América e lá na Europa de pele muito branca. Por quê? Isolamento geográfico, eram populações que não tinham contato e que cada população foi desenvolvendo as características que melhor se adaptam ao ambiente em que elas viviam, tá? Então, aí, por isso que existem pessoas de cor de pele diferentes. Não são espécies diferentes, não são nada, mas a questão é que essas características foram adquiridas ao longo de muitos e muitos e muitos séculos de isolamento geográfico, onde quem vivia na África só se reproduzia com quem vivia na África, quem vivia na Europa só se reproduzia com quem vivia na Europa. E aí cada local foi desenvolvendo suas próprias características, tá? Então, indivíduos que antes, quando havia a Pangeia, talvez os primeiros indivíduos que surgiram no mesmo local eram todos muito parecidos. Conforme eles foram se distanciando geograficamente, eles foram ficando também diferentes, tá? Isso é o isolamento geográfico. E aí? Só que acontece depois de muito tempo, voltando no nosso exemplo lá da barreira geográfica criada. Depois de muito tempo, essa barreira pode ser vencida, os indivíduos podem voltar a ter algum contato, mas aí eles já vão ser tão diferentes, essas duas populações vão ter tantas diferenças entre elas, que se eles tiverem, mesmo que eles tenham contato sexual, eles já não vão ser mais capazes de gerar descendentes férteis. Tá? Então, em muitos casos, nem descendentes, em muitos casos, mesmo com a cópula, com a relação sexual, mesmo assim não vai ter nem reprodução. E quando se tiver, pode ser que os indivíduos, os descendentes, não sejam férteis. Então, se não tem reprodução, ou se a reprodução não gera descendentes férteis, está criado o isolamento reprodutivo. Então, teve o isolamento geográfico, teve o isolamento reprodutivo, a gente já pode dizer que daquela população inicial surgiram duas novas espécies, uma de cada lado da barreira. Porque se você juntar as duas, você não tem geração de descendentes férteis, tá? E aí, mais uma vez, então, voltando lá na aula, 2 aulas para trás, esse conceito aqui traz de volta aquela teoria do Darwin, em que a espécie original era o ancestral comum. Então, a gente tinha aquela espécie que existia antes da nova barreira geográfica, ela não existe mais.
aquela espécie lá deixou de existir após a barreira geográfica, após... Por quê? Porque aí começaram a aparecer uma nova espécie de cada lado. Então, você teve um ancestral comum que não existe mais. Hoje você tem o quê? Duas espécies diferentes devido ao isolamento geográfico e ao isolamento reprodutivo, que é uma consequência do isolamento geográfico, tá? Então, é aquela história, não é que um indivíduo veio diretamente do outro linearmente. Mas você tem duas espécies hoje, você não diz que uma descende da outra. Você diz que elas tiveram um ancestral comum. Nesse exemplo aqui fica claro. O ancestral comum era o que existia antes do terremoto que separou as placas tectônicas. Aquela espécie não existe mais. Existem duas novas espécies derivadas daquela. Tá? Então, isso é a conjunção entre isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. Tá? Ok, pessoal? Então, era isso por hoje. Atividades agora tem bastante, porque na última aula não teve. Vocês vão fazer todas as atividades das páginas 16 a 23. Mas aí, para me entregar, vocês vão entregar da página 16, 17 e 18, tá? Da 19 a 23 é aquela sessão O que aprendi. É muito importante que você faça, porque ela serve muito bem para fixação de aprendizagem. Mas não quero que você me entregue. Você vai me entregar, que eu vou contar ali para o desempenho, é página 16, 17 e 18, tá? Entrega na plataforma ou impresso na escola, conforme o caso de cada um. Beleza? 16, 17 e 18, mas da 19 a 23 também é para fazer, só não é para me entregar. Ok, pessoal? Então, é isso. Boa sorte. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.